Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Xpruc Rascas Sombrades, sou eu. Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Segunda-feira é interessante, é uma segunda-feira de aprendizado, ensinamento, bate-papo e diversão, quando nós trazemos as perguntas do Xpruc Responde para vocês. Lembrando, o Xpruc Responde é constituído e elaborado somente por perguntas referentes aos vídeos do canal. Tá bom? Então, assuntos ligados aos vídeos do canal. Nós não analisamos histórias de inscritos e muito menos suas percepções sobre o que é espiritualidade. O que acontece? Eu recebo centenas de perguntas, seja no box dos vídeos, por e-mail, por sinal de fumaça, ou o que seja, de pessoas querendo que eu analise suas histórias. Eu não analiso história, eu não sou vidente para poder mensurar o que aconteceu com vocês há 100 anos atrás, né? Porque tem gente que pergunta, tio Xpruc, eu tenho 40 anos de idade, aos 12 eu vi um negócio no meu quarto, você pode dizer o que era? Não posso, eu não trabalho com vidência, eu trabalho com clarividência, a arte de ver através de fotos ou vídeo. Então eu não tenho como dizer o que era na sua casa, mas as pessoas me bombardeiam com isso. Galera, chega um limite, tá? É sério, complica esse tipo de coisa e às vezes eu deleto a pessoa, deleto o texto, às vezes eu dou lição de moral na pessoa, falo, cara, eu tenho centenas de vídeos no meu canal que eu explico que eu não faço show de vidência. Mas as pessoas insistem. Teve uma pessoa que insistiu, veio com essa história de, eu vi um negócio aqui no meu quarto, você pode dizer o que era? Não, não posso, eu não sou vidente. Ah, tá bom, mas mesmo assim você pode dizer o que era? Eu não sou vidente. E mesmo assim me complica. Bom, vamos lá. Fiz o levantamento aqui das perguntas. Lembrando, são 5:30 da tarde, então se tiver algum barulho, alguma coisa assim, eu peço desculpas, tá? Eu tô tentando otimizar o tempo dessa quarentena para trazer para vocês aí mais vídeos, né? Conseguir trazer uma velocidade de vídeos maior para o canal em termos de gravação. Então, se tiver algum barulho, eu peço desculpas, porque meus vizinhos estão meio que ensandecidos com a quarentena. Isadora Olá, tio Xpruc. Vi um vídeo seu falando que precisamos limpar nosso corpo de energia antes de meditar. Como podemos fazer isso, carinho? Eu não sei. Existe um jeito de fazermos sozinhos? E o que a meditação realmente causa na gente? Obrigada. Isadora. Assim, você pegou vários pontos interessantes e acho que dá para abordar vários apontamentos dentro de uma única resposta. Primeira coisa, quando eu estive com grandes professores espirituais do Oriente, eles sempre falavam que você não pode tomar um café gostoso, um chá gostoso, saboroso, numa xícara suja. E é verdade, você perde completamente o sabor, o bom senso, até mesmo misturando coisas velhas, né? Ou seja, gostos horríveis com gostos bons que a pessoa vem a ter. Então você não vai pegar um copo imundo, sujo, e colocar algo para você beber. Você primeiro tem que limpá-lo. E é verdade. Isso funciona em todos os aspectos, até mesmo com a mente de um indivíduo, com as emoções de um indivíduo e com o nosso corpo de energia. O nosso corpo de energia ele é repleto de milhões de pontos, tá? Não são 7, não são 12, não são 15, não são 20, tá? São milhões de pontos de energia, seguindo o princípio da acupuntura tradicional chinesa, e cada ponto está relacionado a um órgão. Bom, o coração tem 2, 3 pontos, o pulmão também tem, então existem muitos pontos a cada órgão físico que você tenha, aos problemas emocionais, as questões emocionais de um indivíduo, as questões mentais, e aí sim os corpos de energia por si só, o corpo astral e outros corpos. Então, para você poder trabalhar todos esses corpos, você vai ter que trabalhar esses pontos de energia. E aí você vai ter que limpar esses pontos de energia, retirando essas energias, tá? Energias que são sujas, são energias que são nocivas e prejudiciais. Vou dar um exemplo. Você tem picos de raiva ao longo do seu dia. Então, você tem um trabalho que te deixa com muita raiva. A raiva, ela é uma emoção, mas também é um pensamento. Ela surge um pensamento de raiva, você mensura pela sua emoção e você sente
isso como o quê? Falta de ar, aperto no peito, né? Você sente aquela sensação. Tudo isso afeta esses 3 corpos, a sua mente, as suas emoções e o seu corpo físico. Você precisa amenizar a raiva. Como você ameniza a raiva? Ou você entende a raiva e você controla isso, ou você começa a relaxar mais a sua mente, ok? Entender certas situações conflitantes da sua vida. É uma maneira simples, rápida e básica para você fazer isso. Sobre trabalhar diretamente os pontos de energia, eu não posso ensinar essas técnicas a ninguém. São técnicas que pertencem às escolas orientais. Então nós estamos falando de escolas hinduístas, escolas budistas, que se você não está inserido nesse contexto, não tem como aprender. De novo, nós temos sim um lugar de fala dentro das religiões. Não adianta um judeu querer brincar de espiritismo. Não adianta um católico querer brincar de hinduísmo. Não pode. Então, se você quer aprender essas técnicas, você vai ter que ir até um templo budista, você vai ter que ir até um templo hinduísta e se dedicar a essas escolas místicas e aprender realmente o que eles têm para ensinar. Infelizmente, esse tipo de técnica não é ensinada no catolicismo, porque eles não acreditam nisso. Não é ensinada no espiritismo, porque o espiritismo torna-se superficial dentro de muitos ensinamentos, tá? Então, tem que dar cara para bater e tem que realmente buscar uma outra crença, uma outra fé, outro princípio de entender a vida. Lembrando que, para você aprender essas técnicas, é um degrauzinho atrás do outro. Ou seja, você vai ter que realmente entender conceitos, princípios, vai ter que buscar uma escolaridade até chegar a esse ponto. Então, não tem como você fazer sem o devido ensinamento. Quando você aprender realmente tudo isso ao longo de 10 anos da sua vida, até mais, eu levei 15 anos, você vai conseguir fazer sozinho sim. E é muito legal que você vai conseguir fazer sozinho muitas outras coisas, além de somente limpar seus pontos de energia. E sim, levam-se 10 a 15 anos para aprender essas técnicas. Não existe espiritualidade nem sem miojo que você faz uma oração em 3 minutos e está pronto. Não. Sobre a meditação, o que realmente causa nas pessoas? Muito bem. Meditação está única e exclusivamente relacionada às escolas budistas, escolas hinduístas e escolas do Oriente. Catolicismo não existe meditação, imagina, no Vaticano eles estão meditando, não existe. No judaísmo não existe meditação, tá? O conceito de meditar não pertence às outras crenças, somente às escolas do Oriente. Meditar pode ser predeterminado para você relaxar a sua mente, acalmar as suas emoções e clarear os seus pensamentos, fazendo com que pensamentos que são como nuvens, que não têm a devida importância como um lindo céu azul, sejam descartados com mera observação. Meditar representa um estado de equilíbrio entre seu corpo físico, corpo emocional, corpo mental, e aí sim você se conecta à sua espiritualidade mediante o relaxamento dos 3 corpos. O que causa em você, obviamente, além do relaxamento, o controle sobre suas emoções, seus pensamentos, domínio sobre suas, vamos dizer assim, seus demônios internos ou demônios interior. O que são ditos esses demônios considerados demônios interiores? Sua ignorância, sua raiva, seu orgulho, seus desejos, sua inveja. Tudo isso são considerados como nossos venenos da mente. A arte de você meditar é observar o seu comportamento como indivíduo, interpretar essas emoções, esses pensamentos, entender o porquê deles dentro da sua natureza humana e do cotidiano ao seu redor e descartá-los, pois eles não fazem parte da sua essência e da sua própria natureza. Eles são excessos do eu. Eles são excessos exatamente vamos dizer assim, de uma vida sendo exposta ao dia a dia, às suas necessidades, às suas vontades, e tudo isso acomete dentro do único princípio da própria ignorância. Como nós lidamos conosco, com a nossa mente, com os nossos desejos, com as nossas emoções. Tudo isso é ensinado dentro do budismo, escolas como Mahayana, Theravada, Vajrayana, tem muitos budistas que
aprendem isso logo de primeira e começam a trabalhar esses venenos da mente, tá? Até mesmo quando eu tive com os mestres das Filipinas também era usado esse tipo de conceito, mas eles abordavam um leque maior, tá? Então, Isadora, eu recomendo que quem tem interesse em aprender tais técnicas vai ter que sim fazer uma escola, vai ter que fazer uma escolha na vida, vai ter que abandonar sim muitas coisas para poder seguir uma nova crença, uma nova religião e novos princípios, tá? De novo, o catolicismo, o judaísmo, o hinduísmo, o jainismo, o shintoísmo, eles têm muitos princípios de escola, então você vai aprender passo a passo o que cada um possui e você vai ter que mensurar até onde o catolicismo pode me levar, até onde o judaísmo pode me levar, até onde o espiritismo pode me levar, o budismo e outras escolas. Esses assuntos são específicos somente às escolas do Oriente. Não podemos misturar com o catolicismo, com o judaísmo, com o espiritismo. Não podemos, tá? Senão nós fazemos um famoso yakisoba espiritual. Eduardo Bayoko. Olá, tio Spock. Acompanho o seu canal há um tempo e com o que você nos ensina eu tenho certas dúvidas em questão. Eu e minha namorada temos vícios incontroláveis. Coisas fora do comum. Vixe, meu Deus, é dedo no olho, soco na orelha. Somos explosivos. Sentimos sentimentos que vieram aparecendo com o tempo. E nossa relação sempre foi muito bem. Achamos que podemos ter obsessores nos acompanhando. A gente nunca mexeu com essas coisas malignas, nem algo do tipo. Que tipo de ajuda devemos procurar? Caça-fantasmas! Ficarei grato em nos ajudar. Eduardo, vamos entender certas coisas. Você é aquilo que você vibra, aquilo que você atrai. Muito bem. Pessoas que fumam atraem obsessores, energias dos vícios. Então, é a famosa egrégora do cigarro. Você fuma, você vai no fumódromo, você vai encontrar todo mundo que fuma, a egrégora do cigarro, a egrégora das pessoas que possuem esse vício. Ok. As pessoas que bebem. Então, tem pessoas que vão constantemente em bares, botecos ou baladas, enchem a cara, vão buscar a mesma egrégora. Se você tem comportamentos que são realmente impulsivos ou explosivos relacionados a certos desejos sexuais ou mesmo a vícios, você vai atrair o quê? Aquilo que você vibra, aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais quer. Então, obviamente, quando você está inserido dentro desse mundo da espiritualidade, você vai atrair esses seres. Então você vai atrair obsessores que estão ligados a sexo, a compulsão sexual, a compulsão por drogas, vícios, e você vai potencializar essas energias. Eu sinto muito, por isso que tem pessoas que são completamente addicted, né? São os viciados. Eles levam ao extremo os seus vícios. Então, existe o Alcoólicos Anônimos, por quê? Porque o cara não consegue sair, é vício atrás de vício, vício atrás de vício, a dependência emocional, mental, já viram uma dependência até psicológica sobre aquilo e você não consegue se afastar mais disso. São obsessores? Em grande maioria são formas de pensamento que levam esse indivíduo a acumular essas energias e os seres do mundo espiritual, considerados como obsessores, se aproveitam disso e se conectam às pessoas e criam, infelizmente, essa relação de codependência. Porque como eram seres humanos que faleceram e que permanecem aqui com essa necessidade ainda, eles vão atrás de pessoas que vibram essa necessidade. Então eles se conectam a você e fazem com que você crie essa impulsividade sobre as coisas. Como você tira esses obsessores? Infelizmente, sozinho você não vai conseguir. E eu vou explicar. Existem obsessores que ficam vagando pela nossa casa. Até aí tudo bem. Afinal, eles têm o mesmo direito de andar, caminhar e trafegar por esses ambientes. Eles ficam observando, eles ficam passando, eles ficam espreitando. Muito bem. Até quando está na casa, sossegado, né?
mesmo causando certos incômodos. O problema é quando eles começam a se aproximar de você. Você muda seu temperamento, você se torna uma pessoa mais agressiva, mais impulsiva, começa a ter exageros, começa a ter vontades, desejos. E na hora que ele se conecta a você, ele adentra os seus pontos de energia, se alocando dentro de algum órgão específico, o órgão que você tiver mais fragilidade. Em sua maioria, obviamente, pessoas que fumam, garganta e pulmão. Pessoas que têm problemas de estômago, a região do estômago. Pessoas que têm problemas familiares, geralmente base do quadril. Pessoas que têm problemas... E aí vai, são assim, fatores e fatores e fatores, tá? Eles se conectam e aí você não consegue tirá-los. Por quê? Porque eles ficam cada vez mais perto de você. Eu vou no centro espírita tomar passe. Não adianta. Muitas vezes as pessoas, a gente coloca muita expectativa de que um cara de um centro espírita possa vir a resolver o nosso problema, mas não sabe que ele também tem seus problemas. E muitas vezes ele não sabe lidar com isso. E aí o que acontece? Você se frustra com o centro espírita, porque você deposita completamente sua confiança dizendo, pô, eu quero que você me ajude, eu sei que você pode me ajudar, você está no lugar que é para ajudar as pessoas. Mas às vezes o cara não tem competência para isso, nem conhecimento para isso. É por isso que entram-se nessa hora os grandes mestres acupunturistas, os caras que são realmente bons nessa arte de analisar esses seres, mensurar o que eles são, como retirar, trabalhar seus pontos de energia. Tá? Nós fazemos esse trabalho? Sim, diariamente fazemos esse trabalho. Então, caso você e qualquer outra pessoa que precise disso, deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, como sempre é dito em todos os vídeos, ok? Mas eu vou voltar a dar esses recados ao final. Diovana Tavares. Olá, seu Spook, meu nome é Diovana e agradeço muito por todo o conhecimento. Seu trabalho é muito abençoado, menino, e nos traz apenas o bem. Então, gratidão por tudo. Vamos à pergunta. Em um respondendo, você comentou que não podia comer antes de trabalhar, limpar as casas e tudo mais. Disse que, às vezes, queria comer alguma porcaria e não podia e tudo mais. Disse que sentia falta de tão famosa Coca-Cola. Minha pergunta é... Você trabalhando com esse mundo espiritual não pode comer besteiras? E nós que não trabalhamos com nossas energias, esses alimentos que chamamos de besteira nos afetam também? Um grande abraço para você e para toda a equipe Spook Houses Namastê. Giovana, vamos entender o porquê. Eu preciso estar em jejum. Por quê? Porque o meu fluxo de energia, ele vai passar do corpo físico para o corpo emocional, mental, astral, e eu preciso trabalhar com a manipulação pura de energia. Segundo, quer ver um efeito interessante e simples para você entender? Quando você come, não te dá uma leseira? Você não bate aquela feijoada, você não dá aquela riada, você fala, meu Deus do céu, agora vou dar um cochilo, peraí. E dá aquele cochilão? É a mesma coisa. Se eu vou na casa de uma pessoa, acabei de comer, estou de barriga cheia, você acha que a energia do meu corpo está voltada aonde? Na digestão do alimento. Se toda a minha energia está voltada na digestão do alimento, eu não vou conseguir fazer com que o processo de limpeza de casas aconteça. Por quê? Porque eu não vou ter a energia 100% focada só naquele princípio. Pode afetar até mesmo a habilidade de perceber tais seres. Por quê? Porque eu vou estar concentrado 100% na minha digestão. Então eu não posso comer, seja qualquer coisa. Quando termina a limpeza de casa, quando a gente termina todos os tratamentos, a gente come. Aqui em casa, quando a gente faz os tratamentos, a gente faz as limpezas à distância, da meia-noite até as 4, 5 horas da manhã. Quando dá esse horário, às vezes a gente come uma barrinha de chocolate, toma um sorvete. Por quê? Porque a mente precisa relaxar. E quando você dá algo prazeroso para sua mente comer, o dito besteira, mas que nada mais, nada menos é simplesmente açúcar para que você possa acalmar um pouco mais a sua mente, suas emoções e relaxar, você simplesmente está se desconectando da espiritualidade e se conectando somente ao prazer da comida e de relaxar o seu corpo. É isso que acontece. Eu não posso comer nada quando eu vou fazer os tratamentos. Por quê? Porque me atrapalha dentro do critério do fluxo de energia, minha energia vai ficar concentrada na digestão. Tá bom? É puramente isso.
Você pode comer a besteira que você quiser, menina. Vai se divertir, vai curtir a vida. Coma pizza de chocolate à vontade. Enquanto eu fico observando. Mas guarda para depois, porque depois eu como. Fernando. Sua pergunta é enorme, Fernando, que não me deu o sobrenome. Fernando. Bom dia, Rodrigo, Dani, universitários. Tenho acompanhado seu trabalho há quase um ano e tendo visto muitos vídeos. Ficaram algumas questões que gostaria de saber seu ponto de vista e comentários sobre o assunto. Atualmente sigo uma religião chamada Messiânica Mundial do Brasil, que pratica uma técnica de cura chamada Jorei. Ele faz alguns comentários sobre o Jorei, explica um pouco a história, por isso que fica gigante o texto dele e tal. E do ponto de vista espiritual, vi que trabalhou bem com o Reiki. Nunca trabalhei com o Reiki. Em vários vídeos e dadas diferenças profundas, qual a sua análise sobre o Jorei? Novamente, Fernando, assim, eu nunca trabalhei com o Reiki. Quem sabe da minha história sabe que eu fiz mestrado em Reiki para adquirir conhecimento. Mas eu nunca utilizei o Reiki para tratar ninguém. Por quê? Porque o Reiki é limitado. E eu não posso trabalhar com técnicas limitadas. Talvez se encaixe também no que eu vou trabalhar com a questão do Jorei. Eu conheci o Jorei há muitos anos atrás. Pode botar 10 anos ali fácil atrás. Eu conheci uma pessoa que trabalhava exatamente com o Jorei e um dia ela me convenceu de ir conhecer. Tá bom, eu evito fazer uma miscelânea de coisas. Então, quando eu estou na Umbanda, eu estou na Umbanda. Quando eu estou no espiritismo kardecista, eu estou no espiritismo kardecista. Quando eu estou praticando, eu sempre evitei fazer miscelânea, tá? Então, um dia ela me convidou, falou, vamos. Eu falei, vamos. Sentei, entrei lá, né? Talvez era tarde, sei lá, umas 4 horas da tarde, acho. Cheguei lá, tava um monte de senhoras de idade praticando, fazendo, e essa menina falou, vou fazer em você. Eu falei, tá bom. Eu sentei, ela começou. Você tem um parente aí da sua família que fuma. Eu falei, porra, mas é óbvio. Não, mas esse parente morreu assim. Querida, como é que eu vou saber como ele morreu? Você pode estar falando de parentes de, sei lá, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Mas era um senhor de idade, minha família tem vários senhores de idade. Então, assim, eu não gostei. Honestamente, tá? Eu, Rodrigo, dentro do que eu tive como experiência, pela aplicabilidade dessa menina, eu não gostei. E ela já estava lá no Jorei há muito tempo e tudo mais, mas eu não me convenci de que realmente tinha um fundamento. Vamos tratar os ancestrais e com os ancestrais nós podemos curar. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Então, eu, Rodrigo, não gostei, tá? Não achei que fosse uma vibe legal para mim, um conhecimento legal para mim, achei que estava chutando demais, não estava buscando ajudar, estava buscando mais criar confusão, então eu agradeci e tudo mais. De novo, essa foi a minha experiência, tá? Podem ter pessoas muito boas que fazem isso? Pode, eu não conheci, mas as pessoas que eu conheci que praticaram o Jorei não estavam 100% inseridas dentro dessa vibe da técnica, ou mesmo não estavam sabendo o que estavam fazendo. Sobre o Reiki, de novo, eu fiz 1, 2 e 3, depois eu fiz o mestrado todo certificado, tá, com licença para poder trabalhar e tudo mais. Eu nunca apliquei o Reiki, a não ser em mim mesmo, ao longo de 21 dias, como diz a técnica, tá? Então, você tem que ficar fazendo mais ou menos um mês em você aplicando Reiki todos os dias. Tá, utilizando todos os símbolos, Daikomi-o, Hon, Shoshu-sorei, Haku, tinha um monte de símbolos e tudo mais, a gente utilizava fazendo os desenhinhos, raiozinho, fazendo a esferinha, fazendo todo o processo. E apliquei em mim. Foi interessantíssimo, por quê? Porque eu vi muita coisa, assim, eu tive febre, tá? Eu achei engraçado, porque quando eu tive a iniciação do mestrado,
Eu tive a mesma iniciação que a Diana Stein, que foi uma das grandes professoras de Reiki do mundo, e ela hoje trabalha lá no Canadá, faz o Reiki dela lá, aplicando. A mulher é fera, tá? Eu tenho um livro dela, um livro assinado, tá? Pelo instrutor que segue a linhagem da própria Diana. E quando eu recebi, eu cheguei em casa, eu comecei a tremer, eu tive febre. Eu achei muito louco, porque como? Não tem nexo. E aí foram 21 dias com febre, passando mal mesmo, assim, e tendo muitas visões e aplicando em mim. Aí eu falei, pô, funcionou. Eu senti realmente a energia do Reiki, mas eu nunca gostei de tocar fisicamente nas pessoas. E aí que entram outras técnicas que você não precisa tocar nas pessoas, que é o que eu realmente prefiro. Você evita o contato para não pegar miasmas, obsessores, não atrair esses seres para o seu corpo de energia. Quando você mantém a distância e segue padrões realmente de tratamento, você não se contamina. E o Reiki, você se contamina. E talvez eu chorei pela proximidade que você tem na aplicabilidade da técnica, você pode sim se contaminar. Outra pergunta, em vários vídeos, tanto de análise do Japan Horror TV e alguns de respondendo aos inscritos, você comentou sobre a crença dos japoneses de se cultuar os antepassados. Entendi o seu ponto de vista e concordo, mas ver alguns questionamentos que não têm a profundidade para debater e esclarecer outras pessoas que não veem seus vídeos. Então eu vou fazer a pergunta da mesma forma que seria a dúvida da pessoa. O principal, que seria o receio da pessoa que tem altar de antepassados no lar, é sobre a cobrança de antepassados para se realizar cultos diários nesse altar. De fato existe? Isso pode acarretar em algum problema a pessoa compromissada, caso venha a parar tal prática e para descendentes que não queira herdar tal altar. Bom, Fernando, vamos lá. Eu tive que resetar aqui a câmera rapidão porque a bateria estava acabando. Primeira coisa que você tem que entender, e você parte do princípio de que todas as almas ficam aqui. Por quê? Se você está falando que existe cobrança de antepassados, significa que os antepassados estão presos à matéria. Se eles estão presos à matéria, eles são obsessores e não espíritos. Dentro do simples processo, tanto espírita quanto de outras escolas, o indivíduo quando morre, a sua consciência é levada de volta à sua origem, ao seu Deus criador ou à sua crença. Ele não fica na Terra. Quem fica na Terra são pessoas que estão apegadas à matéria, presas à matéria e aos seus desejos. Ou seja, nós não estamos falando de antepassados, nós estamos falando de obsessores. Então, o cara está abrindo um altar com o obsessor cobrando ele? Não tem nexo. Outro fator importante é, se ele realmente tem reverência a toda a sua história familiar, se ele tem uma reverência sobre tudo o que aconteceu na sua vida, a sua tradição, a sua linhagem, o seu histórico, ele vai abrir o altar não por cobrança de antepassados, mas por amor à tradição da sua família e a honrar pai, mãe, avô, avó, bisavó. Porque faz parte de um processo de honrarias. Você nasceu numa família e você honra a família na qual você nasce. Na hora que você honra a família que você nasce, você faz louvor à sua tradição, seja o seu nome, ao seu sangue, à sua origem e a tudo aquilo que lhe deram, seja educação, comida, roupa lavada e um teto para morar. Isso é uma obrigação que toda uma linhagem possui para com seus antepassados, que zelaram e cuidaram da tradição familiar. Caso contrário, a sua família seria dizimada, extinta e você não teria mais um sobrenome. Você herdaria o sobrenome de outra pessoa, não é? Então, assim, de novo, vamos entender os princípios, tá? Ela tem que ter responsabilidades e eles têm no Oriente. Outro povo que fazia muito isso eram os índios. Os índios, eles realmente reverenciavam seus antepassados. Na África ainda existe essa tradição, que é os rituais de Gungun, que eles reverenciam seus antepassados. E muitos deles ficam enterrados em suas próprias casas, em suas salas. Tá? Eu lembro que um africano me contou que na sala da casa dele, enterrado no chão, estavam seus antepassados. Então é um sinal de respeito. Fim das perguntas.
Já ouvi muita besteira a respeito disso e senti alívio quando você abordou esse assunto e vi que meu pensamento tinha fundamento e eu não era um herege. Herege é uma palavra que não é cabível em mais nenhum aspecto hoje em dia, tá? A igreja mesmo que utilizou muito essa palavra não se utiliza mais. Para se ter ideia, me disseram que eu ia morrer porque manifestei um antepassado. Eu não sei o que é manifestar um antepassado. No fim, era síncope em decorrência de estresse. Mais factível, tá, Fernando? Sou seu paciente e em breve entrarei em contato para novos tratamentos. Obrigado e ótima missão de vocês. Abraços. Eu não sabia que você era meu paciente porque eu não vi seu sobrenome no e-mail. Tá? Mas presta atenção, Fernando, nesses critérios, porque literalmente são pegadinhas, e são pegadinhas de bom senso, né? Porque assim, de novo, se meu antepassado está aqui, por que ele não evoluiu? Por que ele não reencarnou? Por que ele ainda está do meu lado? Tem alguma coisa estranha, vamos entender. Por que eles estão se manifestando? Eles já não deviam ter a consciência ter sido elevada? Entende? De novo, eles passam no período de pós-morte por um processo de reestruturação do seu corpo de energia, da retirada de todos os seus traumas, vícios, medos, de todos os processos traumáticos da vida, e eles são levados ao processo de reencarnação, por isso que você não se lembra de nada. Caso contrário, imagina que legal, imagina, eu estive mais ou menos 2000 anos atrás e eu lembro mais ou menos da Judéia, você fala, cara, que legal, cara. Pois é, mas naquela época eu realmente tive muitos traumas. Por que você não lembra? Tá? Porque isso aí é retirado do seu corpo de energia, retirado de você. E aí você não consegue ter acesso a essas informações tão facilmente como a gente queria. Então, grande maioria não são antepassados que se manifestam, são puramente obsessores. E a gente já viu isso limpando a casa de pessoas do Oriente. Henrique Martini, me vê dois, com uma pedrinha de gelo e uma azeitona. Boa noite, tio Spook. Por curiosidade, o que acontece se um paciente falece nesse período da fila de espera para a limpeza espiritual, seja por acidente, alguma doença, etc. Tu olha e diz, putz, o cara se foi. Vou encaminhá-lo a Deus? Já aconteceu algo parecido? Desculpa se a pergunta parece boba, mas é algo que eu já me vinha perguntando ao tempo. Forte abraço, Henrique Martini, on the rocks com azeitona e ó, show! Tio Spook não bebe, é uma pegadinha, é uma brincadeira. Henrique, já aconteceu sim, cara. O que acontece? Tem pessoas que levam, vamos dizer assim, que nos trazem pacientes ao extremo. Então, às vezes acontece de a pessoa mandar um e-mail falando, putz, meu pai está na UTI, está com falência múltipla de órgãos, eu queria saber o que vocês podem fazer. Desculpa, mas eu vou lamentar. Como é que é assim, né? Quer dizer, por que chegou a esse ponto? Por que não entrou em contato antes? Por que só agora me procuram? Tá bom, vamos tentar fazer alguma coisa. Geralmente esses casos a gente acaba dando muita prioridade porque são casos em UTI. Mas quando acontece realmente de uma pessoa estar num estado assim complicado, a gente corre para o atendimento. Quando não dá tempo, a pessoa falece, a gente dá duas opções. Uma, devolver o dinheiro para a pessoa. Isso geralmente acontece, a gente acaba devolvendo. Ou a pessoa pede para que a gente encaminhe a consciência deste indivíduo ou daquela pessoa que faleceu para que ela possa ter um processo de reencarnação mais rápido. Então, por exemplo, teu pai faleceu, Henrique. Aí você fica preocupado falando, puta, meu pai tinha muitos vícios, ele tinha vários problemas, como é que eu lido com isso, como é que eu ajudo meu pai? Ele vai virar um obsessor, ele vai me perseguir depois de morto e eu não quero. E aí a gente faz o processo de encaminhamento da consciência para que ele não vire um obsessor e ele consiga ter o esclarecimento sobre o que realmente aconteceu com ele e ele saia daqui sem nenhum apego. Isso é uma técnica budista vajrayana, tá bom? Isso não tem nada de pai de santismo, isso é uma técnica budista aplicada de verdade, tá? Existem templos budistas que fazem isso no mundo, tá? E o próprio Dalai Lama fez isso com muitas pessoas que morreram por causa do coronga, tá bom? Eu não posso falar o nome porque senão, né, o vídeo dá meleca, mas o coronga o Dalai Lama fez diversas vezes isso para aqueles que realmente morreram. Então a gente faz esse processo de encaminhamento e acompanhamento desta pessoa no mundo espiritual para que ele possa voltar de uma maneira melhor, tá? Adriele Ribeiro, Adriele, mas Adriele Ribeiro, tá bom?
Oi, tio Spook, gostaria de saber se animais podem ser mandados ou acompanhados por entidades. Eu adoro, me chamo Adriele, um grande abraço. Vamos lá, eu não sei o que é podem ser mandados, quer dizer, você acha que um obsessor pode chegar para um cachorro e falar, ataca, vai lá, vai lá, vai lá. Imagina que louco seria, né? Você vai ver assim uma matilha de cães correndo pela rua comandados por um obsessor. Não, isso é impossível. O que acontece? Os animais eles sofrem por causa das nossas energias. Infelizmente sim, tá? Então é o seguinte, o ser humano ele possui energias que são obviamente boas e energias que são prejudiciais. São emoções, pensamentos, atitudes, comportamentos absolutamente errados. E que quando esse efeito do causa e efeito, o efeito bumerangue volta para nós, os animais eles apanham junto. Antigamente, existia uma história na Idade Média de que as bruxas, elas possuíam diversos gatos. Quem não lembra daquela do bruxa lá do Chaves, né? Quando o Chaves, o Kiko e a Chiquinha entram na casa da bruxa lá e tá cheio de gato, né? Aí, Satanás, é você? Mau! Satanás, outro gato! Vocês lembram dessa? Então, eles realmente tinham diversos animais e muitos gatos, as ditas bruxas da Idade Média. E por quê? Acreditava-se que quando ela soltava uma magia, um feitiço contra uma pessoa, e esse feitiço não pegava, por talvez uma proteção natural dessa pessoa, voltava e matava um gato. E quando essa energia matava um bichano, ela sabia que o negócio não funcionou e ela intensificava o ataque. E isso aconteceu, não sei, não se sabe, mas é uma história. O fato é, nossos animais, nossos cachorros, gatos, que são animais domésticos, eles apanham dentro da nossa casa, sim. E em que sentido? Eles absorvem toda a energia prejudicial que nós criamos. E eles acabam falecendo muito rápido, tendo problemas de pele, quedas de pelo muito rápido, problemas, por exemplo, gatos podem ter problemas respiratórios, com muita frequência, não se curam. Cachorros podem ter problemas do quadril, problemas de locomoção, tumores. E tudo isso pode ser causado por energias ou por entidades, seres do mundo espiritual, que querem nos fazer o mal e acabam afetando nossos animais, tá? Cada casa é uma casa, cada caso é um caso. Então eu não tenho como mensurar a você o que acontece dentro de um padrão único. A gente precisa verificar todas as casas para pré-determinar qualquer coisa. Mas o que eu te falo é por observação, tá? Então, tudo isso que eu te falei foram, assim, vários tratamentos ao longo de muitos anos que a gente conseguiu observar a natureza desses seres e acompanhá-los para ver o que realmente causa. Mas, de novo, cada casa é uma casa, tá bom? Vamos lá. Rainice Pessoa. Olá, Spook House, bom dia. Rodrigo, a minha dúvida é relativa a tratamento de traumas e medos. O senhor, quando faz esse tipo de tratamento, busca analisar, por meio da clarividência, a vida do paciente antes de destravar qualquer ponto ou não é necessário? Toda análise é feita à parte. Então o que acontece? Hoje a gente não faz mais análise de paciente, tá, Rainice? Mas na época que eu fazia, nós cobrávamos à parte. Por quê? Porque existia um tempo enorme que isso demanda. Imagina, eu faço meus vídeos e às vezes as análises levam 10, 15, 20 minutos. 10, 15, 20 minutos eu consigo tratar uma pessoa, metade de um tratamento para uma enfermidade de uma pessoa. Então assim, eu perco um tratamento para só fazer uma análise. A gente deixou de fazer análise, tá? Então a gente só faz análise da casa das pessoas. Por quê, Rainice? Porque as pessoas são vaidosas. As pessoas têm uma vaidade absurda. Então entrou em contato comigo um cara que se dizia pai de santo. Dizia que incorporava, que atendia no terreiro, mas não sabia o porquê que algumas coisas estavam acontecendo. Ele não sabia o porquê que as coisas não estavam indo bem. Eu falei, pô, se o cara é pai de santo, ele sabe se virar. Mas tudo bem. Quando eu fui ver a casa do cara, a energia ao redor dele, ele estava repleto de obsessores. Ele não estava incorporando entidades e figuras daquela crença dele, e sim obsessores, puros obsessores, pelos seus vícios, pelas suas vaidades, pelos seus desejos. E aí eu falei pro cara, falei, olha, você não está incorporando ninguém
dentro da sua crença, você está incorporando realmente obsessores. O cara ficou enfurecido comigo e me difamou aí em redes sociais, tá? Então assim, a gente parou de fazer essas análises porque eu não vou mentir. Eu sou honesto e eu vou ser sempre honesto. Então assim, se o cara é mau caráter, eu vou olhar na foto e vou falar, cara, a gente precisa conversar. Tem uma coisa aí que não é legal, tem uma energia que não é legal, e isso tem que ser avaliado. Aí os caras ficam bravos. Então a gente desencanou mesmo de fazer esse tipo de processo. Então não tem como. O mais, assim, o que a gente mais trabalha é a pessoa me diz o que ela tem, ou mesmo me manda o laudo médico que comprove a sua enfermidade. E aí sim a gente pode usar para atender, para trabalhar essas energias. A pessoa tem que me dizer o que tem. Caso contrário, eu não vou ficar decifrando a doença de cada indivíduo. E não é assim que funciona. Tá? Aqui tem que ser um trabalho rápido, direto, e as pessoas têm que aprender a dizer, eu tenho câncer, tenho leucemia, tenho pedra renal, tenho problemas respiratórios, para que a gente consiga focar naquele tratamento específico. E não é falar, descobre a minha doença aí. Aí não vai ter o atendimento. Aqui não é show de evidência para ficar descobrindo a doença das pessoas, tá? Eu sei que existem alguns obstáculos que são necessários para a evolução espiritual, por isso já teve algum caso em que você teve que negar o tratamento ou foi impedido pelos universitários de fazer algo por qualquer razão? Teve, mas foi falta de caráter. Eu vou te dar um exemplo, Renice. Há muitos e muitos anos atrás, pode botar em 2010, 2011, tá? Eu atendia na minha casa um grupo fechado de pessoas que eram indicados por psiquiatras, psicólogos, médicos que me traziam seus pacientes, que eles não conseguiam ter o máximo da sua cura ou não entendiam o que estava afetando. Muito bem. Um dia chegou uma pessoa em casa. Olha, eu queria saber quanto é o tratamento, tal, pode me ajudar? Posso, o tratamento custa tanto. Fechou, fácil, tranquilo. Fiz a sessão na pessoa, na hora de acertar o valor, ela abriu a carteira e falou, putz, esqueci de tirar o dinheiro. Falei, tá bom, isso acontece, beleza. A pessoa falou, eu vou até o banco e vou tirar o dinheiro. Tá bom, tô esperando até agora, não voltou mais. Passado um mês, 2 meses, a pessoa me ligou. Preciso de ajuda, eu me meti numa roubada, numa confusão, você pode me ajudar? Cara, não posso te ajudar. Você não me pagou a última sessão. Nossa, mas só por isso você não pode me ajudar? Só por isso. Isso é um serviço que eu presto. Eu sou licenciado, eu vivo disso, eu cobro. Poxa, cara, nossa, que horrível. E desligou o telefone. Esse tipo de pessoa eu me nego a tratar, porque demonstra mau caratismo, falta de comprometimento. Queria ver ele fazer isso no supermercado, queria fazer isso na conta do seu telefone celular, não é mesmo? Chega lá, pegar um iPhone, olha, quanto é o iPhone? 10 pau. Mas fácil, vê aí, depois eu pago. Não, você vai pagar agora. Porra, meu, que mesquinhez, é um iPhone, que saco, meu. Eu queria ver ele fazer isso. Então, esse tipo de pessoa eu me nego. Porque demonstra já o mau caratismo. Sério, tá? E assim, quem faz os tratamentos comigo sabe que eu cobro extremamente barato. E no dia, na época, nossa, não era nada, sabe? Tipo, putz, era o que você gastaria comendo no café da manhã numa padaria. Sério mesmo. Então eu me nego a tratar essas pessoas. Eu me nego, tá? Mostra falta de caráter, de comprometimento com o próximo. É isso. O senhor disse em outro vídeo que basta ver o corpo espiritual para saber onde operar. Então, de novo, as pessoas, a gente não faz mais análise e não fica adivinhando o que as pessoas têm. Caso você note algum problema além do relatado pelo paciente, o senhor informa ele? Não, porque nós não fazemos mais análise das pessoas. Ou somente se atém ao pedido? Somente atém o que é solicitado. Então, de novo, tenho problema respiratório, tenho problema digestivo, tenho problemas físicos, aí a gente atende, tá? Não é, tipo, tem pessoas que vêm e falam, eu não tenho nada, eu só quero uma retirada de energias ruins sobre mim. Beleza, tudo bem. Agora, de novo, quando a pessoa vem, eu tenho um problema no joelho, aí você trata o joelho da pessoa e fala, mas eu tinha câncer.
Mas câncer aonde? Na garganta. Cara, você falou que queria o tratamento para o joelho. Ah, mas você não viu que eu tinha câncer na garganta? Claro que não. Eu trato 20 pessoas por dia. Ou você é específico naquilo que você precisa, ou não rola, cara. As pessoas têm que ser diretas. Qual é a sua enfermidade? O tratamento espiritual pode ser feito em outra pessoa sem que ela saiba ou é necessária a consciência e anuência de cada pessoa? Depende de cada caso. Por exemplo, usuários de drogas. Você não vai chegar para um usuário de droga e vai falar, pô, cara, vamos fazer um tratamento para tirar o seu vício? Ele vai falar, claro que não, cara, eu adoro cocaína, crack, sei lá. O cara não vai querer sair. Por isso que existem as clínicas de reabilitação. Você tranca o cara lá dentro, o cara vai passar por um processo de terapia, um processo de retirada dessas substâncias do corpo, né? Uma purificação, para daí poder voltar novamente à sociedade. Tem pessoas que não querem realmente ser tratadas, e a família entra em contato, e aí a gente faz mesmo, obrigando mesmo essa pessoa a sair desse vício, dessa situação. Mas, em suma, é importante a pessoa saber do que está sendo feito, tá? Eu gosto que a pessoa saiba, porque ela dá anuência, mas caso não aconteça, a gente acaba fazendo. No caso, somente eu assisto seus vídeos, pois cada membro da minha família tem visão diferente religiosa e espiritual, mas gostaria também de fazer neles. Você pode solicitar sem problema nenhum a limpeza, o tratamento para qualquer pessoa da sua família. Lembrando, esse não é um tratamento de amarração, não é um tratamento ali de traga o seu amor em 7 dias, não é. O que nós tratamos aqui são enfermidades físicas, ou seja, se você tem câncer, leucemia, pedra no rim, problemas emocionais, vícios, tá? Então eu tenho depressão, eu tenho medo, fobias, vícios em álcool, cigarro, problemas mentais, aí vai realmente de problemas físicos, mentais, pode trabalhar todo o sistema nervoso, critérios realmente relacionados a esse tipo de coisa, ou problemas com formas de pensamento, atitudes, comportamentos ruins, pensamentos ruins, a gente também trabalha, e aí depois disso entra no critério espiritual, tá? Que aí são a retirada de obsessores, a limpeza de pontos de energia específico para retirada de formas de pensamento, aí sim, tá bom? Então a gente não trabalha essa questão de amarração amorosa, traga o seu amor em 7 dias, não tem nada disso. Nós trabalhamos com técnicas orientais certíssimas, corretas, que está longe de conceitos abrasileirados. Agradeço desde já a paciência em responder tantas perguntas e tenha uma ótima semana. Abraços. Obrigado. É isso. Por hoje nós fechamos, muitas perguntas interessantes, tá? Já separei outras aqui para a gente continuar o Spook Responde das próximas semanas. E, gente, de novo, recadinhos finais. Como eu sempre falo em todos os vídeos, mas parece que as pessoas não estão assistindo os vídeos até o final e é deveras importante esse tipo de informação. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos aqui, que são tratamentos, as pessoas colocam como tratamentos espirituais, mas são tratamentos holísticos, são tratamentos alternativos. Eu sou licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos que realmente me dão essa classificação como um terapeuta, um psicoterapeuta holístico alternativo, que nós complementamos por meio de técnicas do Oriente, do budismo, das Filipinas, da China, de outras regiões, onde eu aprendi certas técnicas ao longo de muitos anos da minha vida, décadas da minha vida, e hoje atuo junto com profissionais da área da saúde, ajudando na recuperação de pacientes ou pessoas que precisam passar por esses procedimentos. Então, pessoas com problemas físicos, emocionais, mentais e aí sim espirituais, além das limpezas de casa, solicitam ajuda por meio de um e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com. É somente por este endereço de e-mail. Não existe WhatsApp, não existe sinal de fumaça, não existe Instagram, Facebook, nada disso. É só no limpezadecasas@gmail.com. Por favor. Para aqueles que querem ajudar o canal a continuar a crescer, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é pelo programa Seja Membro, que você clica aqui e doa R$ 8 por mês e torna-se membro do canal. E nós também temos o sistema PayPal, que daí você pode doar qualquer valor e encontra-se na descrição do vídeo abaixo o link para você fazer qualquer doação. E por último, nós temos nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom?
Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.